Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Quintas com a PrEP, o nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no canal do YouTube da PrEP Saúde. Você que está chegando agora e ainda não segue este canal, clica aqui no sininho, né? Ative as notificações. Inscreva-se no canal, porque você vai poder acompanhar todos os episódios, ser notificado, né, de quando que a gente está publicando novos vídeos, incorporando novas informações no nosso canal e especialmente não vai perder nenhum episódio do Quintas com a PrEP. Eu sou Márcia Moraes, da PrEP Saúde. Estou aqui com o Dr. Hércules de Pinho, nosso coordenador médico de família e comunidade, e hoje a gente tem um motivo muito especial para estarmos com vocês. Nós queremos produzir uma série de episódios no Quintas com a PrEP, neste mesmo dia, horário, bate-local, né, para conversarmos sobre os novos horizontes da medicina de família e comunidade. O que o mercado está preparando, né, doutor Hércules, para projetando para esta especialidade, que é a nossa especialidade, a especialidade da PrEP Saúde. Seja bem-vindo, doutor Hércules. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez, sempre voltados para a medicina de família e comunidade. Esse horizonte, as perspectivas desse ano, elas são perspectivas importantes, muitas coisas estão acontecendo, né? Cada semana muitas novidades, mas como já disse o ano passado, né? Será um ano de excelentes oportunidades para os médicos de família e comunidade. Aí a gente imaginou que uma série, né, de encontros caberia melhor, né? Para a gente definir esse ano de 2023 do ponto de vista das expectativas, das perspectivas, das dificuldades, mas sempre pensando que você, nesse ano de 2023, terá como se incluir no mercado do ponto de vista diferenciado. É esse o nosso objetivo. Exatamente. Então, você que ainda está chegando agora, que não nos acompanha há algum tempo, né, talvez não tenha nos acompanhado nos diversos programas que fizemos para divulgar as perspectivas, as possibilidades de ocupação. Para quem não sabe, nós somos especialistas na preparação para a prova de título de especialista em medicina de família e comunidade, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né? Desde 2019, né, doutor Hércules, a gente tem feito esse papel e, graças a Deus, com maestria, alcançando excelentes resultados. E, desde então, a gente tem monitorado todas as possibilidades, né, doutor Hércules, que o médico de família tem. E contribuindo também para o aumento do número de médicos de família dessa especialidade, né, que é uma coisa importantíssima, que cada dia mais valorizada, e agora mais ainda, né, existe uma política voltada exatamente na valorização e na formação desses médicos de família e comunidade, além, né, das políticas anteriores de residência e titulação. Então, existe um incentivo, né? Chegou a nossa vez. Se vocês olharem, né, para o histórico de realização de provas de título da Sociedade Brasileira, né, de Medicina de Família e Comunidade, vocês vão ver que até 2019 eram em torno de 300 inscritos, não mais do que isso, né, doutor Hércules? Interessados, em cada concurso, né? Sendo que titulava 15%, 20%, esses são os dados da própria sociedade, tá? E de lá para cá a gente tem falado, incentivado, né, novidades, né, que o programa de alocação, de provimento médico, né, que o próprio governo federal, né, tem feito ao longo de tantos anos, desde o PITS, né, doutor Hércules? 2001. Exato, eu participei lá na cidade de Uarini, no Amazonas. Isso, então o doutor Hércules já fez parte de programas, né, de provimento, interiorização, né, da medicina de família e comunidade, e isso vem ao longo dos anos se fortalecendo e cada vez mais assumindo um papel
muito, muito importante. E a gente tem incentivado, né, mostrado ao longo das nossas discussões, dos nossos debates aqui no canal, especialmente, que cada vez mais a especialidade tem se fortalecido, tem ocupado um espaço maior, não é mesmo, doutor Hércules? Ocupado um espaço maior no mercado e na valorização econômica, né? Então, a gente sabe hoje em dia que o médico, família e comunidade ele é cobiçado em todos os setores, todos os mercados, tanto do ponto de vista dos mercados relacionados ao SUS e do mercado privado, de consultórios, de consultorias, de saúde suplementar. Nós fizemos recentemente um concurso para a Unimed BH. Então, a gente tem assim, visto né, que isso tem se intensificado. Basta você, né? Você deve ter um colega do seu lado que fez recentemente uma prova de título, você pode perguntar para ele, como é que está a sua vida agora? E imediatamente, a gente pode falar isso com muita tranquilidade, o colega é convidado para ser preceptor, para acompanhar alunos, para ser coordenador, para ser referência técnica, para voltar a dar aula na própria universidade ou faculdade que ele se formou. Então, o mercado, hoje em dia, ele tem essa vontade e essa valorização dessa contratação, desse profissional que tem uma especialidade médica, medicina de família e comunidade. Exatamente. A gente passou pela bola da vez da estratégia de saúde da família, hoje era o foco, né, da política, agora o foco da política é a medicina de família e comunidade, na atenção primária à saúde, atendendo nas unidades básicas de saúde e promovendo qualificação, provimento, fortalecimento, supervisão e coordenação das políticas. Isso é muito importante ser destacado, né? Porque se antes, desde o PITS, né, a gente estava falando de interiorização, de provimento, né? Agora, nas últimas edições, seja da Mais Médicos, seja do programa Médicos pelo Brasil, é prover e qualificar. Né? Este é o lema do que nós temos de política pública, né? Que incentiva isso só vai acontecer com a expansão, né? Se você tiver expansão da especialidade, você consegue prover e qualificar. Para vocês terem uma ideia, em 2009, que foi quando a gente começou a preparar para a prova de títulos, né? Só um marco, 2019. Né? 19, desculpa. A gente tinha em torno de 7 mil, né, doutora? 7 mil especialistas em medicina de família e comunidade em todo o Brasil. Hoje, a gente tem, a cada edição do concurso, em torno de 1.000 inscritos, né? Isso já tem sido um padrão, uma média, né, de inscritos a cada concurso, sendo que na última demografia médica, né, publicada pela MB recentemente, a gente tem a informação de que são já mais de 11 mil registros, né, da especialidade medicina de família e comunidade, que demonstra um avanço. Aliás, a demografia médica traz a expansão, destaca a expansão da medicina de família e comunidade em termos numéricos frente aos últimos censos, às últimas pesquisas sobre a demografia médica, tá? Então, o que a gente tem observado é que tanto o mercado privado, como bem destacou o doutor Hércules, como historicamente o público, tem demandado este profissional que consegue atuar na pediatria, né, na obstetrícia, né, enfim, na teleconsulta, atendendo todas as faixas etárias e todas as Eu queixas. recebo a todo momento indicação de médico de família para trabalhar com teleconsulta. Por quê? A teleconsulta expandiu muito, mas faltou um pouco de qualidade nesse atendimento. Então, muitas vezes, você tem que contratar um pediatra, um ginecologista, um ortopedista, um cirurgião, para fazer um atendimento pleno na teleconsulta. Então, as empresas de teleconsultoria, né, teleconsulta, têm contratado cada dia mais médico de família e comunidade, porque sabe que ele vai abordar de forma muito competente todas essas áreas básicas, né? Então, eles têm a todo momento demandado, né, essas oportunidades. E é importante também dizer, como a telemedicina é uma coisa muito flexível, né, o médico consegue ocupar aqueles horários que ainda ele precisa, do ponto de vista de trabalho e de renda,
com a teleconsulta. Então, a todo momento a gente é sondado, me indica um colega, eu preciso desse perfil, dessa forma. Então, a coisa está cada vez caminhando mais para a valorização apropriada desse profissional. Isso é muito bacana, porque fica evidente, né, que o espaço para a medicina de família não é só o serviço público, né, o serviço privado também, mas no serviço público agora, recentemente, com esta visão de qualificação e de valorização da especialidade medicina de família. É uma disputa boa, viu, gente? O SUS está disputando agora com o privado para ver se consegue captar, né, os médicos de família. A coisa está... E é interessante porque, né, esses 11 mil especialistas, né, o que a gente observa é que boa parte deles não estão no SUS, né, não estão em serviços públicos exclusivamente. Né? Por quê? Isso. Porque ao se titular, ele consegue se destacar entre os médicos, né? Um número bem importante que a demografia médica traz para nós é que são em torno de 600 mil médicos, né, em todo o Brasil, e mais de 30%, 37% são ainda generalistas. Então, na medida em que você tem um título de especialidade... 37,7%. Você tem, com o título em mãos, outras possibilidades de atuação, incluindo o serviço público, né? Muitos municípios já com planos de carreira que favorecem, do ponto de vista de avanço na carreira, né, a obtenção do título, concursos públicos que valorizam, né? Forças Armadas? As Forças Armadas têm... o título, né? Tem valorizado o título, tem cargos específicos para médico, família e comunidade. E para quem tem a medicina de família e comunidade. Então, a gente já fez lives aqui com especialistas em mercado privado, público, todos destacando o avanço dessa especialidade médica, tá? E a gente achou... E não mais por custo, né? Porque imaginava-se que a contratação no serviço privado diminuiria o custo, né, desse serviço. Ficou agora muito sabido que não só em relação à diminuição de custos, mas sim numa medicina muito mais centrada na pessoa, né? Então, uma medicina muito mais qualificada, uma medicina de resultados, uma vez que medicina de família está muito integrada com a medicina baseada em evidências, né? Então, a gente saiu daquele patamar de um generalista que tinha uma especialidade para uma especialidade que consegue transitar, tanto no mercado público quanto como privado, e cobiçado pelas competências que ele adquire, né, com essa especialidade. Então, a coisa foi assim, uma revolução, né? As ferramentas que o médico de família dispõe na condição do paciente, na resolutividade que ele traz para os serviços em que atua. Né? A gente vê os serviços privados falar em medicina centrada na pessoa, a gente não via falar nisso, né? Então, eles mesmos estão incorporando as ferramentas da nossa prática diária, para o ortopedista entender que ele não está tratando exatamente do osso, mas está tratando de uma pessoa que vem com uma doença, que vem sendo acompanhada. Isso está sendo o diferencial, viu, gente, dos planos de saúde no momento. Então, não adianta ser o ortopedista especialista em cotovelo, no meu caso, né? Ou ele precisa também entender do sentimento, né? Do que levou aquele paciente, da habilidade de comunicação. Muitas vezes, os planos privados, eles são questionados via ANS, às vezes até com multa, porque não existiu habilidade na comunicação entre o médico e a pessoa paciente. Então, acaba tendo um atrito, uma dificuldade de relacionamento, embora o ortopedista seja o especialista focal, né, com mestrado, doutorado, mas ele não soube conduzir adequadamente uma conversa. Com esse olhar, né? Com esse olhar da própria medicina de família e comunidade, que está sendo valorizado em todas as especialidades, e isso está sendo um pré-requisito para a entrada desses profissionais nesses planos de saúde. É uma coisa que ficou assim, né,
Mudou demais, né? A gente vai passar um pouquinho para vocês sobre a demografia médica, né? Para quem não teve chance de ver, vale a pena, né? Foi publicado pela AMB recentemente, né? 2023, né? Acho que tem um mês, né? Um mês e um pouco, se mais, tiver, mas enfim, está disponível a publicação no site da AMB e vale a pena a gente passar os olhos, né, nos registros em relação à especialidade de medicina de família e comunidade. Então, nós temos neste mapa que vocês estão vendo aí, né, a distribuição dos médicos de família e comunidade entre as unidades federadas, né? Então, vocês vejam, né, pela legenda, que a gente tem estados com 0,7 médicos especialistas em medicina de família e comunidade a cada 100 mil habitantes. E, por outro lado, é o Brasil, né, gente, com as suas grandes disparidades, né? Os estados do Sul, em especial, com até 12,3 médicos especialistas em cada 100 mil habitantes. Então, o que a gente observa aqui é que há uma concentração desse profissional nas regiões Sul e Sudeste e ainda Norte e Nordeste demandando, né, com muito pouca oferta deste profissional, desta especialidade, né? O que chama atenção aqui nesse mapa que vocês estão vendo aí é o destaque, né? A gente, é sabido que Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem um destaque em relação à medicina de família e comunidade, mas Tocantins e Pernambuco não, né? Mas agora essa demografia mostra para nós outros estados que estão à frente aí, posicionados, né, em relação à medicina de família e comunidade. Por que o Dr. X diz isso? É porque Minas Gerais, Rio Grande do Sul, especialmente, né, São Paulo, são estados que se destacam até do ponto de vista de cobertura de estratégia de saúde da família, né? Então, já valorizando esta forma de organizar os serviços de atenção à saúde, né? Esse dado, assim, mostra uma novidade para nós, né? A gente não tinha, né, essas expectativas em relação a esses dois estados, né? Então, é muito bom a gente ficar, né, atento a essa demografia médica, tá? Isso. E aí, o próximo é uma tabela, pessoal, em que mostra para nós, também por estado, ou melhor, por região do Brasil, né, a distribuição de médicos generalistas e especialistas, né? Isso. Então, vocês vejam que são 220 mil médicos generalistas ainda no Brasil. Representa, então, 37,7% do total de médicos. É muita coisa, né? E sendo que 62% são médicos especialistas. Entre eles, em torno de 40% tem só um título, né? E a gente vê médicos que têm mais de 2, 3 títulos, né, de especialistas e que ocupam essa fatia do mercado. Então, o que chama atenção aqui também, né, é uma quantidade maior de generalistas no Nordeste em relação ao Norte, o que a gente pensava anteriormente que era o contrário, que o Norte tinha mais generalistas do que o Nordeste. Aqui, mais um dado que é uma novidade para a gente, o Nordeste tem uma percentagem de generalistas maior, ou seja, maior do Brasil, né? E maior do que a região norte. Exatamente. Então, você vê que que tem muitos profissionais, por exemplo, que já têm pré-requisito para fazer a prova de título, né, doutor X, mas ainda estão nesta categoria de generalistas e que estão vendo passar estas oportunidades que a gente, nessa série de episódios aqui, vamos destacar em nossos encontros, tá? Então, quase 50% dos médicos na região Nordeste não tem título algum. Não tinha título algum. Isso é muito, muito expressivo, né? Isso bate até com os dados internos da própria PrEP, né? PrEP Saúde tem a gente faz um levantamento em relação a isso, tem, né, coincidência muito grande. E a gente está fazendo várias pesquisas, né, organizando fontes de informação, como a própria demografia, os dados do CNES, da AMB, da Comissão Nacional de Residência Médica, enfim, tentando construir algo que encadeie, né, todas essas informações. Está tentando, gente, que já está quase pronto. O nosso time de especialistas
especialistas, né, em tecnologia da informação, está trabalhando nisso. Acho que vai ser muito bacana da gente conseguir enxergar onde estão esses médicos, se estão no serviço público, se estão no serviço privado, né, os especialistas, tá, em medicina de família e comunidade. Focando, né, na eles, especialidade. depois que obtêm o título, o que abre de oportunidade para esses profissionais, se permanecem, né, na estratégia de saúde da família ou se migram, né. Recentemente a gente viu o Ministério da Saúde dizendo, né, pela Secretaria, né, da SAPS, dizendo que, olha, é fato que as pessoas saem, né, do sistema, mas é fato também que, mesmo saindo, estão dentro do sistema de saúde brasileiro. Então, ao se qualificarem, né, ganha todo mundo, ganha o sistema. Então, isso é uma visão ampliada, né, da organização do serviço de saúde brasileiro e é muito importante para o médico que está antenado, né, nestas possibilidades que o mercado apresenta. A gente viu inicialmente uma procura, né, da iniciativa privada em relação ao médico de família e valorização. Agora a gente está vendo um movimento contrário, como o SUS perdeu esses médicos de família para a iniciativa privada e está tentando retomar essa medicina de família em relação ao SUS, então para que haja um equilíbrio, mas sabendo que quanto mais, né, um número maior de médicos de família vai servir tanto ao privado quanto ao público, mas principalmente à população brasileira. Exatamente. Então, o próximo dado é outro dado bastante importante, porque é um dado que reflete no mercado médico, né? De um modo geral, independente da especialidade, né? Porque é fato também que nos últimos anos o que a gente viu foi uma expansão muito grande de oferta de novos cursos de medicina em todo o Brasil, né? E este gráfico traz exatamente a evolução do número de vagas, né? Em faculdades de medicina desde 2003 a 2022. E o dado de 2022 demonstram, né, 41.805 vagas, né, para médicos no primeiro ano, né? Então, vejam, das quais 32.080 sendo ofertadas por faculdades privadas, né? Então, é uma expansão muito significativa aí nos últimos 20 anos, né? Saindo em 2003 de 12 mil vagas e indo a 41 mil vagas. Então, a cada ano, o mercado vai formar próximo de 40 mil profissionais, né, de um total hoje de 600 e poucos mil médicos em todo o Brasil. Isso certamente vai influenciar a oferta, né, o mercado, né, demanda, enfim, em relação a qualquer especialidade médica. E se qualificar, ter um diferencial em relação, né, aos profissionais da mesma categoria profissional, certamente vai contribuir para uma melhor alocação, para melhores condições de trabalho, né? É uma realidade que vem de maneira muito concreta, afetando diretamente a medicina, né? E outra coisa, a gente vê um movimento assim que eu nunca imaginei que ia acontecer, que está acontecendo no momento. Então, vamos citar um exemplo. O número de oftalmologistas em relação ao que o Brasil precisa está muito maior do que a possibilidade de demanda. Então, o que a gente está tendo? Oftalmologistas, né, grande número de oftalmologistas em relação ao mercado. Aí, do outro lado, na outra ponta, o que a gente vê? Médicos de família sendo cobiçados tanto pelo privado quanto pelo SUS. Então, a gente viu essa inversão acontecer muito rapidamente, né? Esse número de vagas de graduação. Então, por exemplo, hoje, se você olhar o mercado e olhar para as especialidades e para as oportunidades de trabalho e de renda, você vai ver que a medicina de família está entre as principais especialidades do ponto de vista de mercado, de renda, e isso está em ascensão. Se você olhar as outras especialidades médicas, você vai ver, como o caso da oftalmo, que a gente nunca imaginou uma coisa, a gente falava sempre dos 3 Os, né? Oftalmo, ortopedia e otorrino, que eram as dificuldades que o pessoal tinha. Exatamente o contrário, você está caindo, né? Embora o número de oftalmos tenha aumentado, mas o mercado tem
optado, né, por um número menor desses profissionais. É uma coisa que eu também nunca imaginava lá em 2001, quando eu fiz Recentemente, eu conversando com uma gestora, né, do Sistema Único de Saúde, ela me dizendo que não tem dificuldade, coincidentemente com a oftalmologia, mas tem com ginecologia, com médico de família, com pediatria, né? Pediatria é um grande gargalo em todo o Brasil, né? Então, você vê que as especialidades básicas, vamos chamar assim, né, com muita demanda, isso, né, ao longo dos anos, né, as pessoas foram escolhendo outras especialidades, até pela pouca valorização que se tinha, né, a essas especialidades básicas, e agora o mercado demandando de uma ordem inversa de prioridade dessas especialidades, e a medicina de família se encontra nela. E aí um último dado que eu achei interessante, que vale a pena a gente olhar, né, para esses 11.255 médicos de família e comunidade, é exatamente onde eles estão, né? Eles estão distribuídos, como a gente viu naquele gráfico, né, naquele mapa, melhor dizendo, e a gente tem o percentual de distribuição entre 58,9%, né, do sexo feminino e quantos por cento, doutora Edson? Olha pra gente, meu tablet saiu aqui a informação. Aos homens, né, uma relação masculino e feminino de 0,7. A região Nordeste, que a gente apontou recentemente, em relação 50% são generalistas, né? Isso. Na região Nordeste, 16,6% são médicos especialistas em medicina de família e comunidade. A região Norte, que tinha em torno de 42% dos generalistas, tem 4,9% do total de especialistas em medicina de família e comunidade. Centro-Oeste, 0,85%. E como é sabido, né, na região Sudeste e Sul, o maior percentual, né, estatisticamente falando, de médico de família. A gente tem quase 50% dos médicos de família no Sudeste, 44,8%. E na região Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1/4 dos médicos de família e comunidade. Uma região pequena, né? Uma região pequena, né? Proporcionalmente. Né? A população da região sul, né, a grande concentração está no sudeste da população. Então, você vê que reflete exatamente a distribuição que a gente viu dos médicos, né, muito concentrado no sul e no sudeste, né? É uma especialidade que demonstra, segundo a demografia médica, uma idade média, né, baixa, vamos dizer assim. Esse é um detalhe também, se comparado com outras especialidades, né? Então, o médico que é especialista em torno de 40 anos, que ele se torna especialista 41,5. 41,5, ele se torna médico de família e comunidade, e isso está influenciado exatamente pelo pré-requisito para fazer a prova, né? As pessoas que têm perfil, têm afinidade com a especialidade, ela vai atuar numa atenção primária, né? Numa equipe de saúde da família, na maioria das vezes, e após 48 meses atuando numa equipe de saúde da família, né, com jornada de 40 horas, ele já pode fazer a prova, né? Nós, lá na Prep Saúde, temos muitos alunos que ligam para a gente, né, ou mandam mensagem, e-mail e tudo, olha, eu completo 48 meses esse semestre, eu já quero me preparar para fazer a prova. Então, são pessoas, né, que estão antenadas, né, mesmo com esta possibilidade de se tornar um especialista o quanto antes. E isso está relacionado, inclusive, pessoal, né, nós tínhamos no final do ano passado uma certa preocupação em relação especialmente à mudança, né, de direção no governo federal, né, em decorrência das eleições, uma preocupação, mas será que o Médicos pelo Brasil continua? Será que o Mais Médico volta? Como é que vai ser essa transição? Como é que vai funcionar a política nacional de saúde em relação à atenção primária e com reflexo na medicina de família e comunidade? E a grande novidade, certamente vocês estão por dentro já, né? Porque o governo, ele retomou o programa Mais Médicos, mas com uma roupagem
roupagem, né, bem diferente, que está caracterizada na medida provisória 1165, doutora? Isso. Né? É a medida provisória que foi para o Congresso e que trouxe mudanças no programa Mais Médico, abriu a possibilidade de novas contratações, né? Novas regras para o programa, mas eu queria destacar aqui qual é a finalidade principal da medida provisória, pessoal, porque vocês estão aí conversando, a gente tem monitorado isso nos grupos, muito voltados para, vai ter novas vagas do Mais Médicos, sai ou não sai o edital, quando que sai, quantas vagas, vai ter vaga no meu município, não vai, eu já estou no Mais Médico, vai renovar ou não vai, esses detalhes, mas as pessoas não se ateram, ou não percebeu que a finalidade principal da medida provisória é estabelecer uma política de tornar especialistas, formar médicos especialistas. Então, se você ler lá, ementa, né, da medida provisória 1165, o foco é este. Então, Posso o foco... ler? Por favor. Acho que muito importante é o que a doutora Márcia está colocando, né? Que, na realidade, quando você pega lá a medida provisória que cria o novo, né, programa Mais Médicos, está dizendo lá, está criando a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas, dizendo que isso é uma agenda de fortalecimento da atenção primária com 4 finalidades. Diminuir a carência de profissionais da atenção primária, reduzir as desigualdades, que nós já vimos lá na demografia médica em relação às áreas de saúde, formar especialistas pelo SUS e ampliar a oportunidade de trabalho do médico de família na atenção básica. Eu acho que eu nunca, né, nunca imaginei que eu ia ler isso aqui em relação à medicina de família e comunidade. Que é aquela história de que a política pública nacional não está mais focada só no provimento, né? Mas na qualificação, e todos já chegaram à conclusão que a qualificação da atenção primária se dá ou passa por, né, contar com mais médicos especialistas atuando na medicina de família, na estratégia de saúde da família, no serviço público e no serviço privado também. Então, este é um ponto que a medida provisória, nós vamos voltar, retomar ela aqui ao longo dos nossos encontros, para a gente ver ponto a ponto o que são as novidades, o que isso implica, né? Mas uma grande angústia das pessoas era saber especialmente, o programa Médicos pelo Brasil vai continuar? Fala para nós, doutor. Vai continuar, né? Então, a SAPS, eu acho que a gente, até antes disso, a gente tem que começar a separar o fato, né, do que está acontecendo e das paixões, né? Então, tem médicos muito apaixonados, tanto por um lado quanto por outro. A gente tem que focar exatamente nos fatos que vêm acontecendo. Então, em relação ao programa Médicos pelo Brasil, a ADAPS está passando por uma reformulação e o que a gente vê que há estudos sendo direcionados para ampliar o escopo, né, de objetos, objetivos, de focos em relação ao programa Médicos pelo Brasil e à contratação de médicos de família e comunidade via CLT, mesmo, né, para aqueles que já têm a especialidade, no intuito de fomentar a formação e a qualificação da atenção básica. Mas eu acho que nos próximos capítulos... nós vamos entrar em todos esses detalhes nos nossos próximos encontros, mas é muito importante vocês terem a clareza de que todos os diplomas legais, a publicação da medida provisória, as portarias que foram publicadas para adesão municipal, né, essas novas vagas do programa Mais Médicos e do programa Médicos pelo Brasil, isso é importante, né, é uma unificação dos programas, né, ou seja, a convivência dos dois programas de provimento médico que eram... chamam de coordenação nacional dos programas de provimento. Então, mas eu gosto de ler. Vou ler só um detalhezinho, só para ilustrar isso aqui. Leia lá. Porque, olha só, essa pergunta é muito recorrente, né? Se o programa Médicos pelo Brasil terá continuidade, né? E eles vão além disso. Eles falam que a contratação e o provimento de médico por meio da ADAPS
não se limitará apenas na contratação de tutores seretistas e de médicos bolsistas, dizendo ainda mais que há estudos em andamento que apontam a necessidade de contratação de médicos titulados em medicina de família e comunidade, contratação direta em regime seletista desses profissionais que já estão titulados ou que serão titulados. Então, você vê que é uma ampliação, né, das possibilidades de contratação via DAPS. Exato. Então, a DAPS está passando por essa reformulação, mas tudo indica que ela desempenhará esta função de gestão dos dois programas de provimento e, exatamente por ser os dois combinados, né, também aponta, você pode ir lá no site do Mais Médicos e ler todas as publicações que estão lá. Nós não estamos falando aqui nenhuma novidade, né, nenhuma coisa da nossa cabeça, mas está lá escrito formalmente que abrirão esta possibilidade via DAPS de contratar médicos titulados para serem referências técnicas, né, do número de bolsistas que será ampliado por nova etapa do programa Mais Médicos. Então, é preciso ter muita atenção para isso, porque, vejam, quantos, né, afinal 37,7% dos médicos não têm especialidade alguma, quantos deles, né, eu estimo que muito mais de 40 mil, pelo menos, né, não tem, e atuam no SUS, né, nas equipes de saúde da família, e não tem especialidade nenhuma, e boa parte deles, nós vamos saber dizer exatamente esse número em breve, certamente, mas boa parte deles já tem, né, o pré-requisito para fazer a prova de título. E está esperando o quê? Aliás, parte deles é do programa Mais Médico, né? Já está no Mais Médicos, já há alguns há 4, 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos no Mais Médicos, e não tem prova de título ainda, não tem título de especialista em medicina de família e comunidade, né? Então, eu fico assim, impressionado do ponto de vista positivo, né? Em saber que existe uma quantidade tão grande de gente com a possibilidade, mas essas pessoas não estão entendendo ainda que o mercado fica muito diferente quando você tem título do que você não tem título. Vou dar só um exemplo. Aqui, em relação até aos novos editais de tutoria e supervisão do programa Mais Médico. Eles vão colocar como pré-requisito, como atuação como docente desses programas, desses novos editais, a titulação, né, o título em medicina de família e comunidade. Então, essas oportunidades elas estão pulando na frente, né, desse médico que está lá na unidade básica, gosta de fazer atendimento básico das unidades básicas, porque está lá há muito tempo, né? Então, ele já se incorporou à unidade básica de família, mas não entendeu ainda que o horizonte dele pode ser ampliado, que a tranquilidade de trabalhar aumenta, que os horários podem ser mais flexíveis, que ele terá mais oportunidades de trabalho, ele precisa abrir o olho para esse novo mercado, mesmo porque foi aquilo que você falou lá em relação à demografia médica, né? Estão entrando 41 mil vagas, quer dizer, em algum momento, algum desses 20 mil médicos, 10 mil médicos vão não perceber que as oportunidades elas têm que ser ocupadas rapidamente, porque tem muita gente chegando. Então, o que se avizinha, pessoal? Pelo que está publicado pelo governo federal, né? Olha, nós vamos ampliar o número de vagas de bolsistas, limitados a 4 anos, né? Vai ter incentivo de fixação desses profissionais, pago ao final de tanto tempo, né? Esses profissionais têm que fazer qualificação. Esta é a ação primeira, né? Tanto que o edital é publicado para os municípios, fazer adesão, as vagas nos municípios e tudo já até saiu, né? Mas e para frente? Para frente, o que vai acontecer? Olha, está entrando novos bolsistas, eu vou precisar de preceptores, de tutores, supervisores para esses profissionais. E o pré-requisito que está dito é que para ser preceptor, tutor, o que for, né, o nome que for, referências técnicas, medicina né, de família e comunidade. A condição de ter título de especialista em medicina de família, coisa que o mercado não tem.
Porque são só 11 mil E tá escrito- boa parte já está estabelecido, né, em suas atividades, como o Dr. X. O Dr. X é médico de família, já desde a primeira edição da prova, né, de Medicina de Família e Comunidade. Foi médico de família por muitos anos do Sistema Único de Saúde, da Estratégia de Saúde da Família, lá do PITS, né, Lá do Dr. Pix, X? aqui de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, Cidades aqui do interior e de ao redor, na região metropolitana. Contagem, Betim. Exatamente. Mas hoje decidiu por ser médico cooperado de plano de saúde, né? E desempenha como médico de família e comunidade no plano de saúde, na teleconsulta, né? No consultório particular, que é outra coisa interessante, né? Os nossos alunos que se titulam, inclusive, dizem assim, não, mas eu então posso abrir meu consultório? Lógico que pode, Mesmo deve, dia. né? Você deve abrir o seu consultório. Então, amplia de fato as suas possibilidades, e o que a gente está querendo chamar a atenção para vocês é o que está vindo por aí. Então, você tem que estar antenado, tá? Então, você que pode estar se perguntando, né? Ah, mas como é que faz para fazer a prova, né? Basicamente, você tem que ter 4 anos de experiência na atenção primária com jornada de 40 horas. E a né, prova doutora? 33 está aí. E a prova 33 acontece ainda este ano, né? Então, agora, a né? 32, né, saiu os homologados aqui da inscrição há poucos dias, a prova vai ser agora dia 7 de maio, né? 5 de maio? 5, 7, Não, não, coisa 7 assim. de maio. 7. Não é 5 do 5, não, é 7 do 5. No domingo, né, no início de maio, a prova. E a gente tem a prova 33, a sociedade tem religiosamente realizado pelo menos 2 concursos, né, por ano. Então, no segundo semestre deste ano, ainda tem a prova 33 acontecendo. Então, você que está aí nos ouvindo e que já tem pré-requisito, já tem pelo menos 48 meses, né, de experiência, ou vai fazer nos próximos meses, né, você deve correr, fazer a prova, se titular, garantir o seu título, porque isso vai abrir oportunidades. O resultado da 31 saiu outro dia, os nossos alunos, nossa, já fui convidado para dar aula, já consegui esta oportunidade, esta outra, já abri meu consultório e tudo, já consegui aumento na minha prefeitura. Então, esta é uma realidade. Inclusive, para quem gosta da área educacional, o próprio mestrado profissional vai ser valorizado quem tem título. Que é outro ponto da medida provisória, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Também está dito lá que vai incentivar as especializações estrito sensu, né? Então, que é o mestrado, doutorado, e para recrutar, para selecionar essas pessoas, título vale ponto. Como vale ponto para qualquer concurso que você faça, né? Então, você precisa se atentar para esses detalhes que estão vindo por aí e que são reforços mesmo para esse mercado da medicina de família e comunidade. Então, não tem porquê você ficar esperando o cavalo passar riado, né? O cavalo tá passando, é assim gente. que a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Vai passar riado e você não vai ter condição de montar porque você não tem o título em mãos. Então, quem tem as condições de fazer a prova ou está prestes a fazer, já se planeja. Você tem que se planejar, de dizer, olha, eu já consigo fazer em 2024 a prova. Foque nisso, atenção, né? Para você conseguir, este o caminho, não tem outro, né? Então, não existe, no momento, né, historicamente, oportunidades de trabalho vinculados à titulação. Porque, às vezes, a gente tinha a titulação e dificuldade desses titulados entrarem no mercado de trabalho. Agora é completamente ao contrário. O mercado pede titulados para trabalhar na residência, como supervisor do programa Mais Médicos, como tutor. Então, o mercado está aberto para receber os titulados, né? Exatamente. A gente está vendo essa transformação acontecendo também. E você que já está no Mais Médicos, inclusive, também tem lá no site do Mais Médicos, né, o governo federal dizendo, olha, você deve fazer a prova, porque você vai poder ser contratado CLT via ADAPS, né? Mediante prova. Então, são muitas coisas que estão aí se avizinhando, né? Você tem que garantir o seu título e ainda se manter atualizado para conseguir
conseguir entrar numa competição, se for o caso, se sair bem numa prova e ocupar essas funções novas que estão abrindo em relação ao sistema público de saúde, com a política de saúde conduzida atualmente pelo Ministério da Saúde, né? Então, qual que é a nossa intenção aqui? Que a gente, nos próximos episódios, vamos mergulhar, né, nesses assuntos que a gente passou para vocês aqui neste primeiro encontro, sobre as perspectivas, né, o que nós temos de novos horizontes para a medicina de família e comunidade agora, em 2023, porque é já, né, e nos anos seguintes, tá? Então, né, doutor Edson, eu acho que para esse primeiro encontro a gente já conseguiu fazer sensibilização, né? Passar em todos os pontos mais importantes e que estão aí, né, evidentes e que a gente precisa estar atentos a eles. Nós temos esta missão, né, uma missão de falar sobre a medicina de família, de valorizar a especialidade, independente se você vai ou não vai fazer, por exemplo, a preparação para a prova de título com a gente. Não é esta a intenção. A intenção aqui é mergulhar nessa especialidade, demonstrar para você que atua, né, como médico de família, que você pode ampliar os horizontes. É muito, né, da angústia, né, que a gente sente, porque, por exemplo, eu tenho uma colega que está lá na estratégia, né, de saúde da família, e está com algumas dificuldades, tem limitações, às vezes tem limitações em relação ao relacionamento com o gestor, com a própria equipe. E eu fico assim, olha, faça a prova. E a pessoa demora para entender, né? E quando faz, devia ter feito essa prova há mais tempo. Por que eu não fiz antes? Quer dizer, a pessoa, eu falo que é aquela parábola de empurrar a vaca, né? Está na hora de empurrar a vaca, gente. Está na hora de entrar para o mercado. O mercado tanto do SUS como o mercado privado. Passar daquela situação de generalista para ser preceptor, supervisor, referência, acompanhar o mercado, né? Então, essa coisa tem que virar, a pessoa tem que virar a página. E se antes o título de medicina de família não fazia diferença, né? Agora faz. Esse ano faz mais ainda. A grande mudança, a grande sacada é essa. Se antes não fazia, agora faz e você vai ficar para trás. Existe uma competição do SUS agora com o mercado privado. Quer dizer, como os médicos foram para o mercado privado, agora o SUS quer que ele volte para o SUS. Para acompanhar. Olha que situação que nós chegamos, o SUS competindo com o mercado privado por conta da medicina de família e comunidade. Eu não imaginaria que eu estaria falando isso um dia. Então isso é muito bacana, deixa a gente bastante animado, porque isso valoriza o profissional, né? Deixa todo mundo muito mais satisfeito para atuar. E pode mandar mensagem para mim, viu, gente? Depois que eu fiz o título, aconteceu isso. A gente adora receber esse tipo de mensagem. É muito bacana. Passei no concurso tal, hoje eu faço isso. Estou na praia, eles mandam para mim, gente, fotografia da praia, lá tranquilos. Diferente do que a gente via antes, aquele sufoco, aquela correria, e é o gestor, é o vereador, aquela coisa toda que vocês já sabem que acontecia, aquela pressão. Não, a pessoa tem uma certa tranquilidade. Cobiçado, né? Então você consegue fazer melhores negociações, escolher onde de fato você vai atuar. Essa é o grande diferencial e é o que traz retorno pessoal. Né? Eu falo que todas as especialidades são especialidades difíceis. Se você não gosta, aí fica complicado. Sem dúvida, a gente está falando para quem já está atuando, tem afinidade com a área, tem pré-requisito, não faz sentido, né? Não fazer. Empurrar a vaca. Exatamente. Fazer a prova. Exatamente, tá? Então, a gente vê nos grupos, mas a bolsa, discutindo a bolsa. Gente, meu filho, para de discutir a bolsa, vai fazer a prova, vai virar preceptor, vai virar professor. A bolsa não aumenta. Gente, mas com o título você vai aumentar seu leque de atividades, você não vai querer nem bolsa mais. O que acontece com o médico de família, com a mulher, começa a escolher, eu vou fazer isso, aquilo outro, isso aqui já não vou fazer mais. Ele vai separando. Tanto do ponto de vista financeiro, mas sempre levando em consideração a família e reconhecimento pessoal. Quer dizer, que você sai daquela obrigação e passa para a necessidade pessoal. Fala, eu gosto de dar aula na PrEP. Então, vou lá dar aula. Eu gosto de ser preceptor de residência.
Então você começa a escolher, né, e não ser escolhido. Exatamente. Bom, eu acho que é esse o recado que a gente tem por hoje para vocês. A gente te convida a nos acompanhar nas próximas quintas-feiras, às 21 horas, aqui mesmo, no canal do YouTube. Se você não clicou aí no sininho da notificação para ser avisado, né, meia hora antes da gente entrar, né, no ar, faça isso agora. Não deixe de seguir o canal e acompanhar todas as novidades. E vem muitas novidades por aí. Fique atento. Nós, inclusive, com o nosso painel, com a nossa demografia do médico de família e comunidade. Nos aguarde. E seja feliz com a medicina de família e comunidade, ganhando dinheiro, tá? Não é simplesmente por sonho, não. A gente tem que adequar as duas coisas. A gente tem família, tem obrigações, o boleto chega. Então, você tem que ganhar dinheiro, mas com aquilo que você gosta. Exatamente. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.